Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review de um livro que fala sobre Jesus. E hoje é uma obra muito especial que nós iremos estar conversando aqui e conhecendo um pouco mais. Jesus Recordado, o Cristianismo em seus começos, livro 1, de James Dunn. Então fique conosco que depois da vinheta é sobre essa obra especialíssima que nós iremos conversar. Jesus Recordado. Sim, estamos diante de uma das obras mais importantes que tratam do cristianismo em seu começo. E James Dunn é um autor que começou, não tem muito tempo, a ter suas obras produzidas em inglês, traduzidas agora também para a nossa língua portuguesa. E esta obra aqui permite que não apenas este público mais restrito tenha acesso a uma linguagem que seja de bom entendimento e de uma leitura agradável, que James Dunn ele traz essa proposta para esse livro aqui. Não se enganem, o tamanho do livro ele já lhe apresenta a relevância que uma obra que se propõe a abordar o cristianismo em seus começos em 3 volumes, e esse aqui é apenas o primeiro volume, ele nos traz uma perspectiva de que os assuntos aqui trazidos serão bem discorridos. Mas este livro aqui, ele tem uma abrangência tão grande dos assuntos que são tratados que a proposta em si, por mais que tenha esse tamanho todo em um volume, que são em torno de 1.250 páginas aqui, são apenas assuntos abordados não tão adentro, mas como introduções, principalmente nessa questão do Jesus histórico. E porque até o autor ele tem outras obras que tratam de assuntos teológicos, que tratam de algumas outras abordagens, Jesus e os Evangelhos, de forma um pouco mais específica. Não tão aprofundado em si, no assunto de sistemática, nós temos essa pequena obra aqui também de James Dunn, que é Teologia do Novo Testamento, uma introdução, que nós aqui podemos ter vários debates de James Dunn, que ele vem trazendo e dialogando com muitos autores também muito conhecidos, e que nós, através de uma leitura de um livro que, para se propor a falar de teologia em uma perspectiva de introdução, ele é muito interessante. E a leitura dele é rápida, a leitura dele flui bem, mas não é desse livro. Esse livro aqui nós iremos falar futuramente. Esse livro aqui de James Dunn também, Teologia do Novo Testamento, uma introdução. Hoje nós estamos aqui para falar especificamente dessa obra aqui, que juntamente com um outro livro que eu também tenho, que trata desse período
do cristianismo em seus começos é esse aqui, O Senhor Jesus, de Larry Hurtado. Também é um livro muito bom que estaremos fazendo o seu review aqui no canal. Mas vamos iniciar a abordagem aqui deste livro, fazendo a leitura da contracapa aqui, sobre o que, eu costumo falar, né? Sobre o que a editora nos reservou sobre esta obra. Jesus Recordado. Falecido em 2020, James Dunn é considerado um dos principais eruditos bíblicos em sua geração, tendo escrito estudos inovadores sobre o Novo Testamento e trabalhos exemplares sobre a teologia de Paulo. Dunn volta sua pena nesta obra ao surgimento do cristianismo. Jesus Recordado é o primeiro volume de sua trilogia monumental Cristianismo em seus começos, que cobrirá os primeiros 120 anos da fé cristã. O primeiro volume é esse, Jesus Recordado. O segundo volume é Começando em Jerusalém, que vai abordar ali do ano 30 até o ano 70. E o terceiro volume será Nem Judeu, nem Grego, que vai abordar ali do ano 71 até o ano 190. E os 3 volumes darão em volta de umas 3.600 páginas, que tem, pelo menos a primeira obra aqui, as suas páginas amarelas, e a espessura dela é uma espessura bem resistente, então até por conta disso o livro fica bem mais volumoso. Vamos continuar aqui então. Com foco em Jesus, este primeiro volume tem várias características distintas. Ele reúne as lições a serem aprendidas com a busca do Jesus histórico e responde aos desafios hermenêuticos à história e teologia da tradição de Jesus. Fornece uma nova perspectiva, tanto sobre o impacto causado por Jesus, quanto sobre a característica oral das tradições sobre ele. Daí o título Jesus Recordado. E oferece uma nova análise dos detalhes dessa tradição, enfatizando seus traços característicos e não semelhantes. Também são dignos de nota os tratamentos de Dunn sobre a questão das fontes, particularmente que e os evangelhos não canônicos, e sobre o judaísmo de Jesus em seu contexto galileu. Aqui é usado até essa expressão, fornece uma nova perspectiva, tanto sobre o impacto causado por Jesus, quanto sobre a característica oral das tradições sobre ele. Daí o título Jesus Recordado. Ele se propõe a analisar a perspectiva desse impacto que Jesus causou, porque os escritos sobre Jesus começaram a ser feitos por volta do ano 30. E foi através do quê? Do que Jesus, a sua mensagem, impactou naquelas comunidades e naquelas pessoas que já tinha passado 30 anos e começaram a trazer para a forma escrita, o que era oral, e começou a ser formado o cânon com os evangelhos, o cânon no caso do Novo Testamento. Então, essa proposta do livro, dar uma análise, uma pesquisada nesse sentido de Jesus sendo recordado através daquelas comunidades que tiveram os primeiros contatos com Jesus e nos passaram através das suas memórias tudo aquilo que nós temos acesso hoje. E até quando fala aqui sobre nova perspectiva, nós temos
também que frisar que James Dunn, o Ed Perry Sanders e N.T. White, eles são aqueles que mais trouxeram um debate sobre Paulo por meio da nova perspectiva de Paulo. Tá certo que os três também não muito se entendem a respeito dessa nova perspectiva, mas foram eles que trouxeram esse debate para o meio acadêmico e que se espalhou de uma forma que muito é abordado sobre a perspectiva de Paulo pós-Lutero. Então, essa palavra que foi trazida aqui, uma nova perspectiva, nós também temos essa nova perspectiva referente a Paulo trazida por James Dunn. Em suas análises detalhadas sobre a tradição batista, o tema do reino, o chamado e o caráter do discipulado, o que os ouvintes de Jesus pensavam sobre ele, o que ele pensava acerca de si próprio, por que foi crucificado e como a crença na ressurreição de Jesus começou. Dunn se envolve de todo o coração no debate contemporâneo. Apresenta muitos insights importantes e oferece uma narrativa completamente convincente de como Jesus foi lembrado desde o início e por quê. Escrito com perspicácia acadêmica inigualável, mas acessível a uma ampla gama de leitores, Jesus Recordado, juntamente com seus volumes sucessores, são obras essenciais para todos os estudantes dos primórdios do cristianismo. Então, aqui neste último parágrafo, o que é importante também ser dito em uma conversa, em um review sobre um livro, é sobre o que você pode esperar da obra, para qual público ela foi escrita. Então, ela foi escrita tanto para um público mais acadêmico, quanto também para aqueles que gostam de pesquisar, que são estudantes da palavra, que todos os cristãos devem ser, né? Estudantes da palavra de Deus. Então, ela é uma obra bem abrangente, com linguagem bem acessível, assim, dá para fazer a sua leitura e não ficar cansado, porque são muitos. Nós vamos agora aqui para a introdução. São muitos tópicos que vão abordando assuntos sucessivamente e não fica uma coisa maçante apenas em um título, durante longas e longas páginas. Vamos dar uma olhada aqui para vocês que estão curiosos pelo tamanho do volume, desse primeiro volume. Ele possui, deixa eu pegar daqui, 20 por volta de 23 centímetros e meio de altura por 16 de largura. E a lombada dele aqui tem por volta de 8 centímetros e meio. Então já dá para ver que é muito assunto para nos alimentar de conhecimento. Então, como havia dito, as folhas são amarelas. A tradução foi de Eliel Vieira, uma excelente tradução que não deixou pontos cegos, né? Quando a tradução ela é mal feita, de repente fica uma falta de concatenação das ideias e dificulta na fluência da leitura. Vamos ao índice. Temos prefácio, o cristianismo em seus começos, parte 1, a fé e o Jesus histórico. Nós temos a introdução. Aqui é importante dizer que a fé e o Jesus histórico, uma abordagem importante que esse livro faz é essa introdução na pesquisa
como foi elaborada, como foi desenvolvida as pesquisas do Jesus histórico, que o próprio autor, ele expõe, ele dialoga com Bultmann, ele dialoga com Joaquim Jeremias, ele dialoga com Albert Schweitzer, que são referências nas pesquisas sobre Jesus histórico, faz as suas críticas pertinentes, que muitos desses, como eu citei, Bultmann, o Albert Schweitzer, foram autores, foram teólogos liberais, mas a abordagem que James Dunn faz, ela é muito importante por causa que ele traz um diálogo que é válido. Nós podemos discordar de muitos pontos de vários teólogos, mas sempre é importante o porquê que nós discordamos. Então nós temos que saber o porquê que nós discordamos dos liberais, o porquê que nós concordamos com alguns conservadores. Nós temos que ter esse diálogo. E aqui esse livro vai trazer para nós leitores muitos diálogos interessantes em vários pontos aqui, com muitos autores. Posso mencionar aqui, quando tratar da ressurreição de Jesus, nós temos o diálogo dele com N.T. Wright, que tem um livro muito também referência, que é a Ressurreição do Filho de Deus. Então aqui é quase uma síntese, uma exposição breve do livro de N.T. Wright. Vamos lá. Após vem a introdução, o redespertar da consciência histórica. Aí traz até como uma forma de expressar aqui a opinião dele, de que a busca pelo Jesus histórico em si, ela tem as informações de que foram 3 ondas, 3 fases, mas aqui ele traz que ela não foi apenas com o iluminismo, com o início ali do iluminismo, mas sim ela começou a ocorrer já lá desde o Renascimento, já lá atrás também na Reforma. Então ele traz essas informações que são muito agregadoras para o nosso conhecimento acerca do Jesus histórico. A alienação do dogma, o iluminismo e a modernidade, revelação e milagre expulsos, o Jesus liberal. Aqui é sobre a perspectiva do liberalismo, né? As fontes para a reconstrução crítica da vida de Jesus, o colapso da busca liberal, Jesus em perspectiva sociológica. Também aqui nós temos muitas abordagens, várias obras já foram lançadas sobre atrelando Jesus com essa perspectiva mais social, vamos dizer, socialista em si. A volta do Jesus neoliberal e a conclusão do capítulo 4. Aí nós temos, são 19 capítulos. Nós temos no 5 a alienação da história, o método histórico crítico, a busca por um espaço invulnerável para a fé. Aí tem um ponto aqui que ele vai falar só sobre Rudolf Bultmann. A segunda busca, uma terceira busca, pós-modernismo, história hermenêutica e fé, um diálogo em curso, a necessidade da investigação histórica, o que a história consegue oferecer, princípios hermenêuticos, quando uma perspectiva de fé influenciou pela primeira vez a tradição de Jesus, que é uma pergunta que ele faz. 2 corolários, aí vem a parte 2 desta obra, que é 2 evangelhos a Jesus. As fontes. Aqui, essa exposição que ele faz das fontes também é uma abordagem muito interessante, rara de se ter disponível em língua portuguesa, assim, uma
visitação que ele faz. Aqui ele traz aquela questão sobre a fonte Kelio, a fonte Q, que muitos acreditam que Marcos serviu de fonte para Mateus e Lucas, mas não foi exclusivamente somente Marcos, porque Mateus e Lucas, em muitas coisas, eles possuem muita paridade, são textos, pode-se dizer, idênticos. E nessa questão é trazida o debate sobre essa fonte que talvez ela serviu de alimento tanto para o Lucas quanto Mateus na confecção dos seus evangelhos. E essa fonte Q, para quem quiser saber, conhecer, ter um pouco mais de familiaridade, é muito abordada aqui também nesta obra, e ela foi perdida, nós não temos comprovação da existência em si dela, mas cabe aqui a leitura e o conhecimento desta abordagem que é muito interessante. Aí vem Mateus e Lucas, o Evangelho de Tomé. Também ele faz um diálogo muito interessante com esse Evangelho apócrifo. O Evangelho de João, os outros Evangelhos. Conhecimento do ensinamento e a graça de Jesus. Aí vem o capítulo 8, a tradição. Jesus, o fundador do cristianismo, a influência da profecia, a tradição oral, a tradição sinótica como tradição oral, narrativas, a tradição sinótica como tradição oral, ensinamentos, a transmissão oral, resumindo. Aí vem depois, começa no 9, o contexto histórico. Aí ele traz pressuposições incorretas sobre o judaísmo. Aqui ele traz uma abordagem de que muitos interpretaram o judaísmo ao longo da história de forma inadequada ali, parte da Judéia e o judaísmo da Galileia. Aqui ele traz essa abordagem interessante. Aqui, ó, definindo o judaísmo, a diversidade do judaísmo, o judaísmo de fora, faccionalismo judaico, judaísmo de dentro, a unidade do judaísmo do primeiro século, o judaísmo galileu, sinagogas e fariseus na Galileia, o contexto político, um esboço da vida e missão de Jesus. Finaliza-se o 9, parte para o 10, abordando através dos evangelhos até Jesus. Pode uma nova busca ter esperança de sucesso? Como proceder? Tese e método. Aí vem a parte 3 desta obra, que começa abordando a missão de Jesus. Começando com o batismo de João. Por que não começar de Belém? João Batizador, o batismo de João, a mensagem de João, a unção de Jesus no Jordão, a morte de João e Jesus tentado. Aí vem o capítulo 12, o reino de Deus, a centralidade do reino de Deus, como o reino de Deus deve ser entendido. 3 questões-chave, o reino que vem, o reino chegou, resolvendo o enigma. No 13, capítulo 13, para quem Jesus direcionava a sua mensagem. Ouvindo Jesus, o chamado a Israel, aos pobres, aos pecadores, às mulheres, aos gentios, círculos de discipulado. Aí vem no capítulo 14 o caráter do discipulado, súdito do rei, filhos do pai, discípulos de Jesus, fome pelo que é certo, amor como motivação, perdoando como perdoado, uma nova família, comunidade aberta, vivendo na luz do reino vindouro. Bem, na parte 4 do livro é a questão da autocompreensão de Jesus. Aqui cabe a menção de que tem pontos do livro que James Dunn ele discorre de forma que Jesus, por exemplo, ele teve a autocompreensão de que era o Messias ali após, no caso, a sua ressurreição. Ele não assumiu que era o Messias, no entendimento aqui que vem sendo discorrido, logo no início do seu ministério. Capítulo 15. Quem eles pensaram que Jesus era? Quem foi Jesus? Messias real? Um problema durante a missão de Jesus, um papel recusado.
Messias sacerdotal, profeta, um fazedor de feitos extraordinários, mestre. Como Jesus, isso aqui já no 16, como Jesus via seu próprio papel. Agente escatológico, filho de Deus, filho do homem, os problemas. Filho do homem, as evidências. Filho do homem, uma hipótese. Conclusão. Parte 5. Clímax da missão de Jesus. Crucifixos sub Pôntio Pilato. A tradição da última semana de Jesus. Por que Jesus foi executado? Por que Jesus foi a Jerusalém? Jesus antevia sua morte? Jesus deu significado à sua morte prevista? Jesus esperava por vingança após a morte? Capítulo 18. Et resurrecit. 18.1 aqui. Por que não parar aqui? A tradição da tumba vazia. Tradições de aparições. A tradição dentro das tradições. Por que ressurreição? A metáfora final. Aqui nesse por que não parar aqui, James Dunn ele diz que, pelo fato dele ter uma abordagem histórica, muitas das vezes até o ponto que todos os historiadores ali têm uma compreensão congruente, concordante, é de que Jesus morreu numa cruz e fato histórico. Aí começa com a ressurreição a não ser um tão fato histórico, na visão de muitos. E dali, da ressurreição em diante, muito menos. E na perspectiva nossa, sim, é muito importante James Dunn não ter só esse olhar de historiador, de uma análise, mas o olhar dele, que também é um cristão, uma análise posterior à ressurreição. E aí que ele bota essa questão aqui, o por que não parar aqui? Capítulo 19 e último, Jesus recordado. Aqui ele faz um resumo, por causa que o livro é extenso, e essa abordagem que ele faz do capítulo 19, trazendo um resumo, uma síntese de todo o livro, refrescando a memória dos leitores, é muito interessante e importante. 19.1. Uma nova perspectiva da tradição de Jesus. O que podemos dizer sobre o objetivo de Jesus? O impacto duradouro da missão de Jesus. Aí vem abreviações e bibliografia. E também, como eu sempre gosto de fazer, uma leitura de um trecho do livro. Eu vou pegar aqui no capítulo 6, que tem como subtítulo Jesus recordado. Portanto, podemos levar a observação de Cowler ainda mais longe e convertê-la em um princípio fundamental. A tradição sinótica fornece evidência não tanto do que Jesus fez ou disse em si, mas do que se lembrava sobre o que Jesus havia dito aos seus primeiros discípulos, ou como poderíamos dizer do impacto do que ele fez e disse aos seus primeiros discípulos. Tendo em mente o que acabamos de dizer, podemos afirmar que é precisamente o processo de lembrança que funde os horizontes do passado e do presente, tornando o passado presente novamente. O que realmente temos nas primeiras transmissões do que agora chamamos de tradição sinótica, portanto, são as memórias dos primeiros discípulos, não o próprio Jesus, mas o Jesus recordado. Então aqui nos traz um esclarecimento bem preciso daquilo que levou o autor a dar este nome para a obra. Jesus recordado, o cristianismo em seus começos. Finalizando o nosso review, é que ele tem durante toda a obra um diálogo com vários autores que são referências na busca do Jesus histórico e até nesse período que ele se propõe a
pesquisar, a discorrer, que é o cristianismo em seus começos. E nessa nossa análise, que hoje o review ficou até um pouco mais longo, nós podemos sim concluir que é uma obra que todo aquele que gosta, que quer aprender mais sobre Jesus, essa obra aqui é importante não faltar na sua biblioteca para seus estudos. Então é mais um livro que recebe o selo de recomendada compra do canal Conhecer Jesus, porque creio que será muito bom para a edificação da minha vida, o estudo deste livro, para o meu curso lá no Seminário Batista do Sul e para muitas abordagens aqui durante o canal sobre muitos estudos que serão feitos, que terão também como fonte, além da Bíblia, é claro, este livro aqui. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, não se esqueça de deixar aí a sua inscrição, seu comentário do que você achou desse review, dessa obra, se já teve uma experiência com essa obra aqui ou outras obras que falam sobre Jesus. Deixa aí, marca o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe esse material se você acha que tem alguém que tem interesse ou pode ter interesse por obras a respeito de Jesus e que essa aqui que chegou no mercado ele tem que também ter conhecimento. Compartilha com seus amigos, círculos de igreja. E é com uma alegria muito grande que eu fiz esse review desta relevante obra que chegou até a nossa literatura em língua portuguesa, cristã, é claro. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro aqui no canal.